dia, pessoal, tudo bem? Quem quiser colocar o fone para ter a tradução do meu português, pode ficar à vontade. Foi um prazer estar aqui. É uma coisa muito emocionante ficar na frente de muitas pessoas. Eu acho que é a primeira vez que eu fico assim na frente de tantas pessoas. Gostaria de saber, antes de começar minha apresentação, se possível, quantas pessoas aqui são utilizadores de Mailbox. Pode levantar a mão para mim? Ixi, Maria. Então, a Autalmax não diz mentira, não. Eles vendem muito de verdade. Ótimo, ótimo. E nessa minha apresentação, eu vou mostrar algumas novidades que a gente fez, colocou no software no 2025, ok? E gostaria também de reforçar a importância que vocês teriam que ter o software sempre atualizados, porque vocês vão ver algumas coisas que talvez no software que vocês estão utilizando agora não está disponível. Por isso, uma coisa muito boa é poder se atualizar sempre, porque a gente da Team System trabalha sempre, cada dia para melhorar o software. E uma das nossas pontos de força é que a gente escuta muito o cliente. Por isso, muitas coisas que vocês vão ver agora são muitas perguntas dos clientes que eles fizeram para a gente. Foram, por que não faz assim, por que não faz assim? Aí a gente colocou no software para tentar de melhorar. Vamos começar. Uma das primeiras novidades é o ativar e desativar os metas... Não, desculpa, porque eu estava vendo aqui, a folha estava... Comecei antes, agora está certo, ok. Uma das novidades é ativar e desativar os metadados. O que é isso? Quem usa Mailbox sabe que a gente não necessita de ter os metadados juntos com os STLs que vai importar. O que são os metadados? Os metadados são arquivos de informação que vêm criados pelos CAD, Exocad, Treeshape, qualquer CAD cria um arquivo de informação. Dentro desses arquivos de informação, tem algumas características do STL que a gente vai trabalhar. Uma das características da Mailbox é que a gente não precisa ter esses arquivos de metadados. Se tiver, não é um problema, mas a única vantagem para a Mailbox ter os arquivos de metadados é a velocidade durante a importação. Agora, por exemplo, quando a gente vai fazer a importação de um STL, pode ser muitas vezes que o metadado que está junto com aquele STL, pode ser que esteja algumas informações erradas. Por exemplo, nesse caso, eu vou fazer uma importação de um ponte, ok? Eu sei que esse ponte está com metadados porque lá em cima está AV verde, e dentro desse, como vocês vão ver, eu não quis fazer a velocidade mais rápida, deixei assim normal, para vocês verem que a diferença de agora, quando ele vai importar esse arquivo e vai importar a próxima vez sem o metadado, nesse caso a importação vai ser muito mais rápida. O problema que tem esse caso aqui, que o metadata que está junto com esse STL está errado. Okay? Por isso, quem tem a versão velha, o que tem que fazer quando ele vai descobrir que o metadado está errado? Tem que ir lá na pasta onde está o STL, tirar o metadado, ou pegar o STL e levar para outra pasta. Agora, ler ou não ler o metadado fica bem simples, é só fazer um clique, como eu vou mostrar agora para vocês. Vamos finalizar essa importação. Como vocês podem ver, depois da importação, todas as características desse STL estão erradas. Claro que a gente, tendo o metadata, a gente não vai tentar de descobrir as coisas. A gente lê diretamente do metadata, porque a gente acha que dentro desses arquivos as informações estão certas. Olha, esse é o resultado final. Curvas em posições erradas, ao contrário, respeito à curva que tem que ser. Agora, o que é que quem tem a versão velha, o que é que tem que fazer? Tem que pegar o STL, tirar
da pasta e reimportar. Com a versão nova, é simplesmente ir lá onde está escrito metadatas. Aqui eu tinha esquecido de apagar, mas tá bom. Eu esqueci de tirar isso do vídeo. Quando vai lá, agora no metadata, só onde está o metadata está verde, é só fazer um clique nele e automaticamente o que acontece? Quando eu vou ler esse arquivo, ele não vai mais buscar o metadata. Por isso a importação vai ser toda feita pelo Mailbox. Todas as características desse tipo de STL vai ser pesquisada pela Mailbox. Por isso, todas as prep lines, nesse caso, porque a gente está falando de um ponte, vai ser toda automaticamente buscada pela Mailbox. Não tem nada que ser feita lendo metadata. Por isso, o tempo de importação, como vocês estão vendo, é um pouquinho mais demorado respeito à importação lendo os metadatas. Mas, nesse caso, eu não tenho muita opção, porque o metadata que está junto com esse STL está errado. Agora, quando finalizar a importação, você vai ver que o mesmo STL, que antes estava com as informações erradas, agora vai estar todo certinho, com as curvas onde tem que estar, com os eixos de inserção para cada cavidade e tudo. Por isso, agora, é muito mais fácil, respeito no passado, conseguir desabilitar a leitura dos metadados, ok? Essa é uma das primeiras novidades que a gente colocou aqui na Mailbox. A próxima novidade, que também acontece muito, que às vezes o STL vem salvado ao contrário, respeito como a Mailbox precisa. Todo mundo sabe que quando você tem que importar uma coroa, a coroa tem que estar com a cavidade girada para baixo, ok? Porque se for importar uma coroa nesse tipo assim, ele não vai deixar, ele não é que não deixa, vai dar um problema. Então, o que acontece? Agora, também para poder rodar o STL de 180 graus, ficou muito mais fácil, porque antigamente, para fazer o mesmo tipo de operação, você tinha que ir para o outro software, que é o File Hub. Por isso, o que acontece? Quando eu tenho uma coroa assim, revolta para cima, ok? Antigamente, ou nas versões 2024 para trás, eu tinha que ir em outro software, que é o Filab, vim aqui e na ferramenta de rotação, aplicar a rotação de 180 graus, ele automaticamente roda, ok? Voltar para a Mailbox, quando eu voltava para a Mailbox, o STL estava já rodado de 180 graus e fazer a importação, ok? Essa coisa de fazer no File Hub tem uma vantagem que vocês vão ver mais na frente. E agora a importação deu certo. Na versão nova, eu não tenho que ir mais por File Hub. Automaticamente, quando eu for importar, que eu vejo que o meu STL está rodado está orientado de maneira errada, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho só que habilitar aquele botãozinho ali, gira de 180 graus, e ele automaticamente vai fazer a rotação, sem que eu tenha que sair da Mailbox para ir para outro software. Como eu tinha antecipado antes, o Filab tem uma vantagem. Qual é a vantagem do Filab? Ele roda o metadato, ok? O que aconteceu aqui? Aconteceu que eu rodei o STL, mas o metadato ficou com as informações originais. Por isso, quando eu tenho que fazer essa rotação de 180 graus e tenho um metadata, eu tenho que desabilitar a leitura do metadata, ok? Muito importante isso, porque se eu rodar com as informações do metadata, eu vou ter o problema ao contrário, eu vou ter todas as informações erradas. Por isso, agora a rotação foi aplicada e automaticamente, não lendo o metadata, ele conseguiu tranquilamente importar o STL. Essa é uma vantagem para acelerar a produção, para não ter que pular de um software para o outro, ok? Outra novidade é a gente sempre, quando a gente tem que trabalhar com
com estruturas que pode ser sobre implantes ou também pontes, a gente tem sempre angulações. Até na versão passada, a gente dava o máximo de angulação no eixo A ou no eixo B, dependendo da máquina. Agora a gente consegue dar as angulações para cada eixo do implante. Isso por quê? Porque é muito importante para a gente entender se tem um eixo que está superando, não que está superando, que está muito inclinado. Como todo mundo sabe, mais inclinado você tem que trabalhar com a máquina. Se a máquina não estiver muito bem calibrada, pode ser um problema. Por isso, às vezes, é bom conseguir fazer um trabalho não tendo que fazer um furo de, sei lá, de 40 graus. A gente poderia tentar diminuir essa angulação, porque levar um furo que necessita 40 graus de angulação para depois mecanizar não pode ser um problema, mas a máquina vai ter que trabalhar com a inclinação bem alta. Por isso, às vezes, a gente já tenta de otimizar os ângulos, mas não sempre a gente consegue fazer uma otimização perfeita. Por isso, nesse caso, o que acontece? Eu importei essa estrutura, agora eu vou importar o disco também. É só para vocês dar uma olhada, ele está pedindo, o mínimo do disco é a altura 17. Nesse caso, eu vou importar um disco de 20. Por que eu vou importar o disco antes de ver a novidade? Porque eu vou tentar de diminuir um ângulo. Por exemplo, agora ele está dizendo que no ângulo A eu tenho 20 graus máximo e no ângulo B eu tenho 17. Mas eu não sei qual são o furo que precisa chegar a 20 graus. Nesse caso, eu abro essa nova janela, ele automaticamente numera os meus ângulos, 1, 2, 3, e diz qual é a angulação, seja do lado 180, seja do lado 0. Aqui eu estou vendo que o meu número 5 tem uma angulação de 20 graus. Isso me ajuda para entender em qual direção eu tenho também que orientar o meu objeto se eu quero diminuir a angulação. Isso não só para isso, pessoal, não é que serve só para isso, serve também para entender quando a máquina ou o software diz que tem um furo que supera o limite da máquina. Por isso, essa função pode ser muito importante em outros casos. Agora, nesse momento, o exemplo que eu pensei era esse, que eu tenho um elemento, gostaria de mecanizar esse elemento não precisando fazer uma rotação da máquina muito grande. Agora, como vocês estão vendo, de 20 graus eu diminui para 10. O número 5, que antes estava com 20 graus, agora está com 10 graus. A minha sugestão, a minha experiência diz sempre que menos a gente angula a máquina, mais certeza a gente vai ter que o resultado final seja bom. Não porque a máquina não funcione, não tem nada a ver com a qualidade da máquina. É a máquina mesma que trabalha menos sob esforço, ok? Por isso, essa função eu acho muito interessante porque dá um detalhe. A gente até agora sempre demonstrou o ângulo máximo de cada eixo. Nesse caso, a gente tem um detalhe para cada eixo. A gente tem, seja a angulação que vai precisar no eixo A, seja a angulação que vai precisar no eixo B. E pode ajudar muito também para pegar decisões se tem que rodar em uma determinada posição, se é aquele furo ou aquela, porque isso também funciona com pontes, ok? Com cavidades, desculpa. Se aquele furo ou aquela cavidade a gente pode fazer em outra maneira, tá bom? Porque tem muitas vezes que, infelizmente, os furos superam o limite da máquina, não tem muita possibilidade de mecanizar. A próxima é aquela que eu gosto mais, essa novidade aqui. Quantas vezes depois agora eu não vou dizer que demora muito para calcular, quantas vezes depois de 10 segundos de cálculo, não, estou brincando, quantas vezes depois de 20 ou meia hora de cálculo, o software diz que não vai conseguir mecanizar porque tem um furo que ele não conseguiu calcular. Por isso, quem não tem a versão nova, ele tem que, para entender que tem um furo onde, ou porque
está perto do suporte, ou porque o furo é muito mais comprido que a ferramenta, tem que fazer o cálculo. E fazer o cálculo de uma estrutura desse tipo, dependendo do material, pode levar até 20, 30 minutos, ok? Por isso, agora, o que é que a gente fez? Nesse momento, esse suporte não é um suporte da Alptera, porque a Alptera tem suportes que, graças a Deus, não causam esse problema. Esse é um suporte bem grande, que é muito fácil, que vai causar o problema que eu vou mostrar para vocês agora. Por isso, não é um suporte da Alptera, porque a Alptera teve a inteligência de não fazer um suporte assim grande e assim pesado. O que acontece agora? Por exemplo, eu estou com essa barra, ok? E eu quero mecanizar essa barra. E eu coloquei a barra nessa posição aqui, onde normalmente a gente trabalha sem ver o EQP, o suporte, o coisa. Por isso, o que é que eu faço agora? Em teoria, normalmente, eu teria que fazer o cálculo. Agora, eu vou só mostrar que o furo que eu estou, como se diz, vai dar problema, é um furo com altura de 4 milímetros, 5 milímetros. Por isso, qualquer ferramenta vai conseguir fazer esse furo, porque as ferramentas para fazer furo normalmente são 16 milímetros para cima. Então, o que acontece? Aqui, olha, onde eu coloquei esse furo é muito perto da parte de suporte. O que acontece? Sem lançar o cálculo, eu posso fazer uma análise do projeto, ok? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise em poucos segundos, ok? E vai dizer para mim se esse projeto pode ser mecanizado ou não. Por isso, uma vez que eu lanço a análise, depois de alguns segundos, por isso é muito menos o tempo que ele vai levar para fazer essa análise que o tempo que necessita para fazer o cálculo total do projeto, ele vai dar um resultado. Esse é o tempo real. Eu não velocizei, não cortei no vídeo, como se diz, para fazer mais depressa as coisas. É de verdade o tempo que ele necessita para fazer uma análise do projeto. Uma vez que ele terminou a análise do projeto, vai sair uma mensagem onde ele vai dizer para mim se o projeto pode ser mecanizado ou não. A tradução, vocês ficam com raiva do Iago, que ainda ele não traduziu em português. Por isso é assim ainda, ok? Aí, além de dizer para mim, já que está errado o coisa, ele mostra para mim qual é o furo que ele não vai conseguir fazer, ok? Por isso, já a gente pode identificar qual é o furo que ele não conseguiu fazer. Por que ele não vai conseguir fazer nesse caso? Porque a ferramenta vai fazer colisão com a parte do suporte. Para vocês verem que é esse o problema, simplesmente, nesse caso, eu levo o meu objeto mais para dentro, mais longe daquela parte, faço de novo uma análise do projeto e agora, nesse caso, ele vai confirmar para mim que eu posso calcular. Aí eu fico mais tranquilo, eu posso calcular e não vou mais ter problemas de cálculos, tá bom? Por isso a coisa fica muito mais fácil. Por isso o meu conselho é, quando vocês têm que trabalhar um protocolo bem importante, com a versão 2025, façam essa análise do projeto. Leva poucos segundos e vocês vão ficar mais tranquilos, porque depois, quando calcular, vocês vão perder 20 minutos, 30 minutos para ter o mesmo resultado, porque o resultado é o mesmo. Ele diz, o caminho da ferramenta para os objetos analisados pode ser calculado com sucesso. Agora, eu posso calcular tranquilamente. Esse de antes é um problema, agora eu vou mostrar outro problema. O problema que eu tenho agora é que o furo, um dos furos, esse daqui, é um furo de altura de 17 milímetros. Tudo isso eu estou fazendo, ninguém faz essas coisas. Importa o objeto, coloca o suporte e calcula, que é a coisa que tem que ser feita. Eu vou analisar, ok? Nesse caso, o meu problema é que a ferramenta que eu uso para fazer esse furo tem uma altura de 16. O furo era alto 17. Por isso ele não vai conseguir furar, ok? Nesse caso eu não tenho muita solução. Não é que eu movendo o STL no disco vou conseguir furar. Nesse caso eu tenho uma solução, mas a solução é ter que adicionar uma ferramenta especial que eu vou mostrar para vocês agora. Mas ele também aqui vai dar
a mensagem de erro e vai mostrar para mim qual é o furo que ele não consegue fazer. E aí eu vou ver o motivo porque ele não consegue fazer. Porque eu faço essa análise depois. Por isso, uma vez que ele me disse qual é os furos, ok? Ele dá a mesma mensagem. E aqui eu tenho 2 furos que eu não consigo fazer, que é aquele central e aquele um pouquinho mais do outro lado, ok? Por isso ele mostra para mim os furos. Eu já sei qual é os problemas desses 2 furos, que são muito altos. Não tem uma solução imediata, porque a ferramenta que eu uso para fazer esse tipo de furo é de 17 milímetros. Agora eu estou mostrando no editor de estratégias para vocês verem que o furo que foi, como se diz, pensado para fazer, a ferramenta, desculpa, que foi pensada para fazer o furo é alta 16 milímetros, por isso ele não vai conseguir furar um furo de 17. Qual solução eu tenho? Eu pego uma ferramenta mais larga, mais alta, desculpa, ou eu posso usar, que normalmente as ferramentas AT, a gente sempre usou para furos angulados, ok? Agora, na nova versão da estratégia, a gente pode fazer com a ferramenta T, ok? Também furos que não são angulados. E isso pode ajudar muito, porque o que ele não conseguiu furar, que são aquele milímetro, porque a ferramenta é de 16, o furo era de 17, por isso com a ferramenta T, aquele milímetro que eu não consegui furar, ele consegue acabar, porque ele vai entrar da parte da interface e vai conseguir fazer o acabamento do furo, acabar o furo. Claro, se eu tenho um furo 17, a minha ferramenta é, agora eu quero exagerar, de 10 milímetros, nem com a ferramenta T eu vou conseguir fazer um furo, porque 7 milímetros são muito material para tirar. Mas se o material residual da ferramenta, da altura da ferramenta e a altura do furo é entre 2 milímetros, 2 milímetros e meio, vocês podem tranquilamente usar uma ferramenta T, ok? Quem não sabe que é uma ferramenta T, depois comigo ou com o Rafael, a gente mostra lá no nosso stand. Ok. Essa, eu tinha dito que aquela de antes é aquela que eu gosto mais, mas essa daqui também é uma novidade bem importante. Qual é essa novidade? Essa novidade, a gente sempre teve um tipo de objeto, ok? E aquele tipo de objeto está pensada uma estratégia, ok? Por isso, se eu importo uma coroa, a minha estratégia já está pensada para aquela coroa. Graças a Deus, cada um de vocês tem uma ideia diferente de o que está querendo da máquina. Okay? Tem gente que gosta que saia da máquina e coloca na boca do paciente. Tem gente que gosta que saia da máquina um semi-acabado, porque eles gostam depois de fazer um acabado manual. Tem gente que gosta uma super finitura. Tem gente que gosta de fazer as coisas rápidas. Nesse momento, nas versões velhas, essa possibilidade não tenho muito. Eu tenho, mas tenho que ficar mudando cada vez a estratégia, ok? Com essa nova função, eu posso adicionar, a Team System pode adicionar novos tipos de objetos. Por exemplo, nesse caso, eu tenho a coroa anatômica, a nossa standard. Depois tenho a coroa anatômica fast e a coroa anatômica high quality. O que quer dizer? Eu já posso elegir qual dessas tipologias porque são estratégias. Qual tipologia de estratégia eu vou querer aplicar para a coroa anatômica que eu estou importando, tá bom? Por isso, na versão 2025 vai ter a possibilidade de decidir se vão querer a mecanização com a estratégia standard, fast ou high quality. Ao menos na Europa, eles pedem muito essa diferença de estratégia nas barras. Tem gente que na Itália gosta de barras bem acabadas e tem gente que na Itália gosta de barras semi-acabadas para ter um pouquinho de retenção. Eu vou aproveitar que a gente está falando de barra nesse vídeo e vou dar 2 indicações também como se usa esse tipo de barra. Agora eu importei como barra normal.
ok? Outra coisa boa dessa novidade é que eu posso importar os dois objetos no mesmo projeto. Eu não tenho que fazer um e o outro. Eu posso importar os dois objetos no mesmo projeto. Por exemplo, essa barra que eu importei tem dois problemas antes de discutir da qualidade. Ele deixou ângulos negativos na parte externa. Barra, se for bem desenhada, não tem que ter ângulos negativos na parte externa, ok? E detectou um perfil de emergência que não é um verdadeiro perfil de emergência, que é aquela área verde. Por isso, antes de mecanizar essa barra, eu tenho que fazer essa correção. Primeiro, eu tenho que eliminar esses dois perfis de emergências, ok? Porque esses dois perfis de emergência não são verdadeiros. Por isso eu venho aqui em área, remover perfil de emergências. Isso é uma indicação, eu sei que aqui no Brasil vocês estão mecanizando muitas barras, por isso eu achei interessante dar duas indicações. Por isso eu removi o perfil de emergência. O que é que eu vou fazer agora? Essa parte de ângulos negativos não tem que existir. Não tem. Ok? Por isso, quando eu fizer uma barra, a parte externa não tem que ter ângulo negativo. Se tiver, nesse caso, uma individuação errada do segundo eixo de inserção ou uma modelação errada. Por isso, o que é que eu faço agora? Eu vou mudar o meu segundo eixo de inserção. Simplesmente pela vista, eu faço que a barra, deixei um pouquinho de ângulo negativo lá em cima, até que eu consiga encontrar o eixo de inserção onde externamente eu não tenho um ângulo negativo. Por quê? Porque assim o acabado vem perfeito. Não tenho que fazer nenhum tipo de 3+2, undercut, que leva tempo de cálculo e coisas assim. Tá bom, agora eu vou colocar os conectores. Esse daqui a minha sugestão, depois não sei quem usa. Eu gosto muito nesse tipo de barra de usar esses conectores retangulares. Não uso muito o conector circular em barra. Por quê? Porque esses conectores retangulares se adaptam muito bem à minha linha de emergência. E eu coloco muito menos conectores respeito a que fosse circular. Ok? Agora, eu vou importar a mesma barra. Estou mostrando só que na versão nova ele diz que tem uma altura que está saindo. Aqui eu importo a barra, eu vou importar uma outra barra, mas essa daqui vai ser fast. Ok? Por isso, no mesmo projeto eu vou ter duas tipologias de acabamento. Um acabamento normal, aquele que sai normalmente da barra, e um acabamento fast. Por isso, isso pode ajudar muito para poder ter uma qualidade do produto final diferente, ok? Aqui eu vou remarcar a questão do perfil de emergência. Por exemplo, nesse caso, de novo, esse perfil de emergência verde está errado, e aqui essa barra está horrível, hein? Mas esse perfil de emergência está errado e também tem ângulos negativos. Vou colocar os suportes. Nesse caso, não posso mecanizar assim como está feito. Por isso eu tenho que, de novo, ir em área de emergência, editar área de emergência, remover. Essa parte não é 2025. Todo mundo tem essa parte, mas eu sei que muito pedido de ajuda no Helpdesk, muitas vezes é por esses problemas. Por isso, quando vocês mecanizam esse tipo de barra, por favor, lembre-se sempre que, normalmente, esse tipo de barra não tem um perfil de emergência e, repito, na minha entendimento, não tem que ter ângulos negativos externos. E aqui é bem facinho. É só colocar a barra em uma vista, clicar na barra, ele fixa o eixo de inserção e, olha, remove todos os ângulos negativos. Ok? Não tenho mais ângulos negativos. O único ângulo negativo que eu tenho agora é feito pelo conector que eu coloquei em uma posição errada. Por isso é só baixar o conector, ok? Nesse caso, e calcular. Agora eu fui rápido com o vídeo, senão a gente ia ficar aqui até meia-noite. Por isso eu vou calcular e vou mostrar o resultado final no simulador. Por isso, essa função de ter diferentes tipos de objetos, eu acho que vai ajudar muito. Por exemplo, essa é fast e essa daqui do lado é a barra normal.
Fasta e barra normal, no mesmo projeto. Porque se agora eu quisesse fazer uma coisa dessa, eu posso, mas tenho que importar uma barra e modificar a estratégia, mecanizar a barra. Depois tenho que reimportar outra barra em outro projeto, remodificar a estratégia e mecanizar. Nesse sentido, eu tenho, essas são as opções, eu tenho... As opções são só para a barra normal. A barra fasta, em teoria, não tem nenhum tipo de opção, porque eu quero um acabado rápido. Agora eu vou mostrar, porque né, eu digo na Itália porque eu, trabalhando muito com clientes italianos, eles pedem muito isso. Eles têm muitos clientes na Itália que querem a parte externa só desbastada e semi-acabada, não querem a parte externa, como se diz, acabada perfeitamente, porque se você acaba perfeitamente, a parte externa vem super acabada. Tem gente que prefere ter as raias externamente, porque eles acham que fica melhor para a questão de retenção. Como vocês verem, a diferença do acabamento. Esse daqui é o acabamento normal que sai da barra, e ali em cima não é um acabamento, é uma estratégia diferente, onde foi aplicado só o desbaste e o semi-acabado. Aí ficou essas raias aqui. Okay? Que na Itália são muito apreciadas, esses tipos de raias. Por isso essa é outra importante novidade no software, ok? Aqui tem outra novidade também bem importante. Então, são todas importantes, eu estou repetindo. Não tem novidade que não é importante. Qual é essa novidade? A gente sabe que de vez em quando não, a maioria das vezes, quando a gente faz um direto implante, não sempre tem um fit perfeito, por questão do desenho, da ferramenta que está um pouquinho gastada. Por isso a gente tem que modificar um pouquinho a dimensão da minha geometria, ok? Essa coisa a gente já pode fazer na versão velha. Qual é a diferença com a versão 2025? A diferença com a versão 2025 é essa. Na velha versão, quando eu não tenho um bom fita, como é que se diz em português? Desculpa, adaptação, obrigado. Uma boa adaptação, eu tenho já essa possibilidade. Qual é a diferença com a versão nova? Que na versão velha, a modificação da minha adaptação, ele vai aplicar em toda a minha geometria. Por isso, nesse caso, eu estou importando uma geometria que é feita de um cilindro e de um hexágono, ok? Por isso, na velha versão, se eu não tenho uma boa adaptação, eu posso modificar. Só que a modificação que eu vou fazer vai ser feita em toda a parte laranja, ok? Mas não sempre o problema está em toda a geometria. Pode ser que o problema esteja só na parte hexagonal, que está um pouquinho mais grande respeito o meu... Tá bom. Agora a palavra não está saindo, mas vai sair. Por isso, agora, por exemplo, eu vou fazer o menos 0,3, quando eu confirmar, ele vai fazer o menos 0,3 em tudo, ok? E ele vai aplicar em tudo. E muitas vezes pode ser não a solução definitiva, ok? Agora eu vou mostrar o que a gente pode fazer com a nova função. Com a nova função, além de aplicar valores em partes diferentes, por exemplo, eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema no cilindro e um problema no hexágono. Por isso eu posso ter diferentes tipos de valores, seja para a parte cilíndrica que para a parte hexagonal. Por exemplo, agora eu quero diminuir um pouquinho a parte cilíndrica, por isso eu coloco um valor negativo, porque está negativo, por isso eu coloco 0,03, ok? Confirmo. Agora, esse é o valor que eu quero aplicar. Eu tenho que dizer para o software onde eu quero aplicar esse valor. E tenho 3 possibilidades. Ou entre curvas, por isso eu seleciono a primeira curva e seleciono a segunda curva. E ele automaticamente, tudo que está entre essas duas curvas, ele pinta da cor que necessita. Ou com paredes verticais, por isso eu posso selecionar paredes verticais. Ou com
triângulos que estão um perto do outro, ok? Por isso eu tenho 3 possibilidades de selecionar a área que eu quero fazer, ok? Nesse caso, meu cilindro já foi aplicado. Agora eu quero aplicar um valor diferente para o meu hexágono, ok? Por isso eu crio outro valor, chamo em outro modo hexágono, ok? Aqui também, eu poderia até fazer mais, ok? Dá um valor positivo, porque pode ser que o hexágono está um pouquinho frouxo, eu tenho que fazer um pouquinho mais grande. Nesse caso eu coloquei 0,05. Nesse caso eu vou fazer não por parede, senão tem que selecionar muito. Fazer por triângulos pertos não dá certo, porque tem triângulos que ele não vai selecionar. Eu vou fazer por curvas, entre as curvas. Por isso o que acontece? Ele pintou de 2 cores diferentes. Ok? A parte de cima ele vai reduzir de menos 0,03 e a parte de baixo ele vai reduzir de 0,05, ok? Coisas que eu não posso fazer com a versão atual. Com a versão atual eu posso só aplicar um valor e o valor é em todos, ok? E não sempre é a solução ideal, porque ou eu aumento toda a minha interface ou eu diminuo toda a minha interface. Nesse caso eu tenho um controle muito mais preciso da minha modificação. O próximo argumento que eu vou falar não é uma novidade, mas eu acho que ninguém sabe usar, ok? Que normalmente é um argumento que eu falo muito, quem já teve curso comigo, eu falo muito disso. Todo mundo de vocês tem essa icona no desktop, só que ou usa só para fazer a rotação, ok? O que eu quero falar agora é do File Hub, ok? O File Hub é um software que eu acho muito interessante e é grátis porque já chega com um pacote. Por isso, quando vocês instalam o Mailbox, vocês têm essas 3 iconas. Só que o File Hub ninguém nem mexe. Quem de vocês sabe mexer? Quem de vocês sabe mexer no File Hub? Ninguém sabe mexer no File Hub? Não, tá bom. Só o Rafael. Então pronto. Vamos dizer, por isso para vocês é uma novidade, mas não é uma novidade de 2025. Vocês já têm esse software. O que é que ele faz, o File Hub? O File Hub é um contentor de STLs. Muitas vezes eu acho que no final do dia vocês não sabem sempre qual foi o STL que foi mecanizado e qual foi o STL que está faltando. Por isso eu vejo, quando eu vou para o laboratório, a correria. Esse STL foi mecanizado? Sim, não, sim. Fizeram isso, fizeram aquilo, fica essa correria, todo mundo não sabe de onde ficam as coisas. O File Hub dá a possibilidade, em uma janela só, ter todos os meus STLs, ok? E já isso é uma boa informação. Por isso eu tenho todos os meus STLs, ok? O que acontece nesses STLs? Por exemplo, nesse caso, eu estou mostrando uma pasta de Exocad. Vocês sabem que o Exocad, a pasta que ele guarda os STLs, é feito por outras pastas, e dentro das pastas tem os STLs. Aqui, como vocês estão vendo no File Hub, eu estou vendo todos os STLs de todas as pastas do meu Exocad. Por isso, eu tenho uma visão global de todos os STLs que eu tenho que trabalhar durante o meu dia. E, coisa mais importante, se eu tenho o Construction Info que eu tenho, ele automaticamente já sabe que tipologia de STL é e muitas vezes já sabe qual é o material que eu quero mecanizar. Isso vai ajudar muito. Além disso, eu posso colocar em ordem de objetos. Por exemplo, eu aqui tenho todos os meus abattements, eu tenho aqui todos os meus abates anatômicos, todas as minhas coroas. Mas não serve para colocar em ordem. Por exemplo, nesse caso, eu vou colocar em ordem de material, ok? Por isso, está todos os materiais, está todos os STLs divididos por ordem, por material, e vou colocar, além do material, vou colocar por ordem de altura, ok? Por quê? Porque assim eu vou ficar sabendo quais são os STLs
a altura de cada STL. E isso já me ajuda muito a organização do meu dia a dia. Por isso, nesse caso, eu sei que o primeiro é 8, 9, 9 alguma coisa, 9, 9, 9, 9. E o outro já é 10.3. Por isso, todos esses STLs eu já posso colocar em um disco de 10. Já que eu tenho essa informação. Por isso, eu quero organizar o meu dia a dia, já que eu sei. Além disso, ele me dá o estado dele. Se já foi importado, se já foi calculado, se já foi removido do projeto, se ainda não fiz nada com esse STL. Por isso, por exemplo, eu coloco em ordem de material, altura e status. Assim, eu posso ter uma ideia dos STLs que ainda tenho que trabalhar. Por exemplo, nesse caso, os primeiros 4 STLs eu tenho que ainda trabalhar, porque está com status vazio, ok? A vantagem, além de ver todas essas informações, como vocês vão ver agora, eu posso selecionar os STLs que eu quero trabalhar e enviar diretamente para a Mailbox, ok? Como eu estou fazendo agora. Eu decidi que esses STLs em cromo cobalto, que tem a altura mais ou menos de 8 milímetros, por isso eu já sei que eu vou trabalhar com um disco de 10. Eu mudei para PMMA porque a máquina que eu estava selecionando não tinha cromo cobalto. Agora, eu diretamente selecionei os 4, botão direito, eu tenho muitas Mailboxes no meu computador, não fica olhando, vocês vão ter uma só. Eu vou mandar diretamente para a Mailbox da Apsera. O que acontece? Vocês têm que lembrar que cada SSL está em uma pasta diferente, porque o Exocad guarda em diferentes pastas, ok? Por isso, agora que eu mandei diretamente para a Mailbox, vocês não vai ter eu espero que sim, mas você não tem todas as máquinas. Eu não faço nada, ele já seleciona o material, já seleciona o suporte e já automaticamente faz a importação. E ele vai buscar os 4 STLs nas pastas que já estão dos 4 STLs. Por isso, ele vai importar todos os 4 STLs. E não tenho que dizer que é coroa anatômica, não tenho que dizer que eu quero fazer em PMMA e não tenho que buscar nas pastas. Já ele faz tudo isso em automático. Ele pegou os 4 STLs. Além disso, agora, eu vou mostrar no FileLab. Aqui está a importação dos 4 STLs. Eu vou mostrar no FileLab que ele mudou o estado dele. O status agora está importado. Por isso eu já sei que esses 4 STLs já estão importados. Quando eu calcular, eles vão ficar calculado. Por isso eu já sei que esses STLs vão calcular. Por isso o FileLab não é só um software para fazer rotação de 180 graus. É um software muito bom. Outra coisa importante que ninguém usa. Por exemplo, eu não sou um protésico. Não tenho a mínima ideia onde tenho que colocar os suportes do STLs. Eu, aqui, diretamente posso decidir, por exemplo, nesse caso, onde não quero que venha colocado o meu suporte. Não quero que o meu suporte venha colocado nessa área e na outra. O que acontece? Quando eu jogo esse STL para a Mailbox, ok? Ele vai criar uma curva naquela área onde eu coloquei aquelas bolinhas vermelhas. O que acontece? Automaticamente, durante a importação, ele não coloca suporte naquela área que eu não quero que colocar suporte. Além disso, se eu tentar de mover, ele automaticamente criou essa linha, que é a área que eu não quero suporte. Além de não colocar automaticamente o suporte, ele vai colocar bem pertinho, mas não vai colocar dentro. Se eu mover um suporte dentro dessa área, vai ficar piscando, ok? Por isso, já para quem, tipo eu, que não sei, é importante saber que não tem que colocar suporte na área adjacente, por isso fica piscando. E já aqui é uma ajuda para quem não sabe suportar bem os STLs. Além de poder dizer onde não quero colocar, eu posso dizer onde eu quero colocar. Agora eu fiz um exemplo exagerado, hein? É só para mostrar para você que é exatamente onde cada
Bolinha verde é onde ele vai colocar o suporte, ok? Por isso eu estou colocando muito suporte só para demonstrar que é exatamente onde vão ficar o suporte. E tudo isso eu faço no Phylab. Por isso quando chega na Mailbox, todas essas informações já estão feitas. Por isso agora eu vou levar o mesmo STL para a Mailbox. Ok? E ele vai colocar exatamente eu acho que eram 5, agora eu não lembro, 5 ou 6 suportes. Essa é só uma demonstração. Ele vai colocar exatamente os suportes onde eu coloquei as minhas bolinhas verdes, ok? Por isso são 3, 6, por isso são 6 suportes. Olha, aqui é onde ele colocou e aqui é onde eu tinha pedido para colocar. Por isso exatamente ele respeitou isso. Importante também que o Phylab pode ser instalado em um outro computador, ok? Isso é muito importante, por isso pode ser instalado em outro computador. Por exemplo, aqui eu tenho diferentes tabs, pode ser diferentes computadores. Por exemplo, tem laboratório que tem 3 computadores que fazem desenhos. Por isso, eu posso ter os 3 computadores. Aqui eu chamei Exocad, pode ser computador 1, computador 2, computador 3. Por isso, eu já tenho bem dividido todas as minhas informações. Eu acho que Phylab ajuda muito, vai ajudar muito na organização e no dia a dia do laboratório. Não serve só para rodar, como se chama, os desenhos. Também isso não é uma novidade. A novidade é, não sei se está vendo, a gente colocou um botão aqui, Help, ok? O que acontece com esse botão Help? Automaticamente ele entra no nosso portal. Pessoal, esse portal está cada vez ficando sempre mais cheio de informação. Por isso, nesse portal, você tem muitas informações. Uma delas é o manual do online do Mailbox, ok? Por isso, você já pode procurar se tem alguma dúvida em algum instrumento que vocês não sabem. Já aqui, ele já mostra o manual online. Por isso, tem muitas informações, como editar o perfil de emergência, por exemplo, como borrar curvas. Ainda não está traduzido em português, mas sempre é culpa do Iago isso, ok? E nada, por isso tem essas coisas. Além disso, vocês podem, como se diz, tem as perguntas e respostas. Tem muitas perguntas e respostas. Qual é o PC recomendável? O que tem que fazer com o antivírus? Tem muitas informações. Além de muitas informações, tem uns vídeos tutoriais, ok? Que são feitos pelo pessoal dos Estados Unidos. Infelizmente, decidiram que no mundo o inglês é a língua oficial, por isso, infelizmente, está em inglês. Mas aqui tem muitos tutorials, tá? Tutorials que podem ajudar muito. Por exemplo, esse tutorial explica a ferramenta T, que é aquilo que a gente tinha falado antes. Como se diz, seja para furos inclinados, seja para furos retos. Por isso, só entrar aqui, vocês vão ver muitos vídeos. Tem outro vídeo que explica como fazer a gestão dos híbridos, ok? Por isso, no Help, vocês vão encontrar muitos argumentos que podem ajudar vocês. Pessoal, 1 minuto e meio antes eu acabei. Quero agradecer ao Talmax por ter convidado a Team System a participar desse evento. Vocês são muitos, eu achei muito emocionante. Espero que vocês estejam captado alguma novidade interessante. Obrigado pela paciência. Ok. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela palestra. Obrigado. Eu peço a gentileza que o senhor possa ficar mais um minutinho conosco. Nós vamos abrir o espaço. Nós temos 2 microfones ao lado. Para pelo menos 3 perguntas, se você puder. Claro, se eu souber responder. Então, está aberto para perguntas. Então, levanta a mão, a promotora leva o microfone até você. Por favor, gente, sem briga, um de cada vez. Vai, pessoal. Uma pergunta.
Então, sou muito bom de explicação, olha lá. Ali, ó. Sempre quando tem o primeiro corajoso, vão ter outro. A coragem é vir aqui, não estar aí. Não é fácil. Som. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, você mostrou em questão a barra os ângulos negativos ou undercuts. A gente tem como fazer correção dentro do Milbox com abertura de offset? Tem. O que você entende como abertura de offset? Abertura de offset é aumento do espaço para a ferramenta chegar, sem eu ter que mudar a angulação da fresa. Ok, então... Um remachining. Vamos dizer, como eu expliquei, como eu mostrei na explicação, eu acho que barra não teria que ter undercut. Primeiro ponto, mas se tiver... Claro que vocês precisam mecanizar aquela parte negativa, ok? E para abrir o offset só naquela parte negativa, a gente tem a ferramenta, se eu não entendi mal a pergunta, a gente tem a ferramenta de pintar, ok? Você vai lá no pincel, seleciona como operação que você quer fazer, a operação de mecanizado do undercut, pinta a zona de undercut e ele automaticamente, naquela área que você pintou, ele vai abrir o offset. Ok? É a área de pintar. Por isso, se é isso a pergunta. Se não, depois eu mostro, que não deixaram eu trazer aqui o computador, senão eu mostro lá na mesinha, eu mostro exatamente como é a operação. Mas com pincel dá para abrir o offset só da zona do undercut. Legal. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Parabéns. Quem é o próximo ou a próxima? Lá atrás. Lá atrás onde? Eu estou assustado hoje com as mulheres. Geralmente numa plateia as mulheres são as primeiras, sim ou não? Ou mais ou menos? Boa tarde. Hoje elas estão tímidas. Boa tarde. Por favor, sua pergunta. A minha pergunta é sobre a fresagem rápida da barra ali, que eu achei bem interessante. A usinagem da barra. Isso, a usinagem da barra no modo fast. Ok. Como que fica o acabamento do encaixe do mini pilar? Não, claro que a questão, talvez é um detalhe que eu não expliquei. A questão de fast, high quality não tem que interferir com a qualidade da interface, ok? Isso não tem sentido fazer uma interface, um mini pilar, um MUA rápido, o acabado tem que ser o mesmo, ok? Quando a gente fala de fast, em questão de barras, é mais a parte externa. Ok? Nunca a gente vai tocar a parte da interface. Isso fica tranquilo que tem que ter uma qualidade excelente. Essa parte não pode ser alterada. Então o cálculo não é só uma questão externa. Parte. Por exemplo, tem gente, a gente pode, porque quando a gente fala em face, a gente pode não só ter um semi-acabado sem fazer o acabado, a gente pode velocizar, pode usar uma ferramenta mais grande para fazer o acabado externo numa barra, mas você tem que também pensar essa coisa em por exemplo, em um ponte. Talvez tenha um ponte que você gosta mais de você manualmente abrir, usar interproximal, não quer que saia acabado da máquina, quer você dar teu toque manual. Aí você usa uma estratégia fasta para que ela faça um semi-acabado de tudo e depois você manualmente... Parece uma coisa estranha, mas na Europa tem muita gente que prefere depois dar um toque pessoal no acabamento final do produto. Principalmente se vocês trabalham são terciários, que você está trabalhando para outro laboratório. Pode ser que o outro laboratório não queira o acabamento super bom. Eles querem dar um toque deles, para diferenciar um pouquinho. Mas interface a gente não toca. Obrigado pela tua pergunta. Só, por favor, fala o teu nome e a empresa que você representa, doutor. A gente é da empresa Flow 3D. Meu nome é Romeu. Obrigado pela sua pergunta. Tá?